Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu e minha equipe, que é composta por mim, Fábia e Yasmin, Camila Soares, Thaís Monteiro, Thaís Lohane e Railane, iremos comentar sobre o tema Ninguém Conta Essa História. Que história? Da eletiva Nossos Ancestrais, Primeiros Habitantes do Brasil, da professora Aline e da professora Claudiane. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV, no momento da expansão marítima europeia. Quando os europeus chegaram no Brasil, já existiam habitantes naquele território? É claro que existiam habitantes. Eram os diferentes povos indígenas considerados povoadores da região. A colonização portuguesa teve como as principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram de índios os povos nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena nesse nome generalizante criou certo entendimento de que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas a verdade não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Em 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no continente americano, tomaram posse das terras de lagos e em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagens. Alguns pesquisadores chamaram esse primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Se este representasse um momento em que as diferentes culturas trocaram influência, mas não foi isso o que aconteceu. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígenas escravizados, como na extração do pau-brasil, construção de feitorias pelo litoral e etc. Infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estava apenas começando a história do Brasil. Então, portanto, os preconceitos e o desconhecimento que existe ainda hoje sobre os povos indígenas no país têm origem histórica e são justificadas pelo interesse de alguns grupos que permanecem eliminados. Qualquer resistência ao projeto de desenvolvimento. Qual era a visão, de uma maneira geral, dos europeus a respeito dos povos indígenas inicialmente? A visão era eurocêntrica, eles acreditavam que achavam que eram superiores, acreditavam que poderia dominá-los, porque não tinham conhecimento, eram povos brutos, que só tinham conhecimento de sua própria cultura. Eles queriam dominar as terras, matá-los para se apoderarem das riquezas encontradas no Brasil. Eu vim falar sobre o preconceito e a violência que os povos indígenas vêm sofrendo há muito tempo atrás, trazendo também as consequências desses atos. Toda essa violência contribui para a desvalorização dessa população, desclassificando saberes, extermínio físico, cultural e simbólico dessa população, tendo assim como consequências os suicídios indígenas que vem crescendo muito ao longo dos anos. É importante debater também que não adianta só a gente lutar pelos direitos das mulheres, pelo direito dos negros e esquecermos de colocar também os indígenas no meio, pois isso é muito importante. E a gente esquece também deles, a gente esquece que eles também têm uma vida, a gente esquece da cultura e a gente acaba desvalorizando, até mesmo sem querer, a cultura e os seres indígenas. Direitos iguais são para todos. Obrigada.
Entretanto, em outros lugares, em determinados livros, podemos conhecer uma história totalmente diferente dessas visões, distintas daquela que conhecemos como eurocêntricas, como explicamos anteriormente, que nada tem a ver com a realidade dos povos indígenas. E esse foi nosso trabalho, espero que todos tenham gostado e muito obrigada pela atenção de todos.